Chegou o momento da gente falar de cor propriamente dizendo, e nada melhor do que começar com essa aula, o fantástico mundo das cores, né? Vamos fazer uma introdução rápida aí sobre esse lance de color grading, color correction, vamos entender o que são esses termos, as diferenças entre esses termos, que são dois processos que fazem parte do processo geral da edição de vídeos, e se você fizer bem feito, eles podem definir muito bem a qualidade final do seu material captado. Mas como eu falei, é muito importante você se lembrar de fazer tudo bem feito também no momento da captação do seu vídeo, porque, como a gente viu na aula anterior, software não faz milagre. Isso vale para cor também. Vocês vão ver que tem muita parada que parece mágica, mas não é milagre, tá? São mudanças que a gente consegue fazer e que também, como eu disse, toda transformação no seu vídeo significa perda de informação, tá? Então é importante demais você também se lembrar disso e ir bem devagar quando você estiver modificando as coisas nas cenas que você tiver gravado. Mas enfim, vamos falar de cores. Cor, daqui até o final do curso a gente vai falar bastante sobre isso. E pra gente introduzir tudo isso, vamos entender primeiro o que é color correction e o que é o color grading. Esses dois termos em inglês, a gente só fala em inglês para ficar mais bonito mesmo, porque na verdade se chama correção de cor, e em português color grading seria gradação de cor. Gradação é uma palavra muito esquisita, então a gente chama de color grading, que é mais legal. Basicamente, a correção de cor, como o próprio nome já diz, é o processo de você pegar o material que sai da sua câmera, que sai do seu celular e tentar deixar ele o mais neutro possível, o mais próximo da realidade possível, o mais natural possível, por aí vai. O que acontece? Todas as câmeras e todos os celulares, enfim, todas as câmeras gravam de formas diferentes. Elas têm uma ciência de cor, uma ciência por trás ali da gravação que entrega informações diferentes pra gente. Então, se por exemplo, eu pegar a minha Sony A7S e a minha T3i, colocar elas lado a lado com a mesma lente para filmar o mesmo objeto sobre as mesmas condições de luz, no fim das contas o material vai vir muito diferente. Tá ok? Isso porque, como eu disse, cada câmera capta de uma forma diferente. Os sensores das câmeras são diferentes. Se eu colocar, às vezes até duas T3is dessa, com a mesma lente, uma do lado da outra, e a gente pegar esse material e colocar eles lado a lado para comparar, vai dar diferença também. E isso acontece até porque existem diferenças de sensor para sensor. Os sensores não são perfeitamente iguais. Isso nunca vai acontecer. Enfim... Então, justamente por causa dessa diferença, a gente precisa fazer esse processo de correção de cor para tentar deixar tudo o mais natural possível. Outra coisa que também muda, cada câmera tem uma coisa que a gente chama de perfil de cor, perfil de captação, e esse perfil de cor, ele serve justamente para definir como que a câmera vai interpretar a luz que está encostando no sensor dela. Então, de repente, dependendo do picture profile, né, do perfil de cor que você utilizar na sua câmera, você vai interpretar a imagem de modos diferentes. Por exemplo, eu posso colocar a câmera aqui como vocês estão vendo, e se eu usar um determinado picture profile nela, um determinado perfil de cor, ela vai aparecer dessa forma como vocês estão vendo aqui, ou então se eu trocar esse picture profile, vai aparecer de outra forma. Tudo isso eu estou falando de material bruto, material sem edição nenhuma, tá? O material que sai da câmera a gente joga aqui dentro do software. E aí, justamente para corrigir essas mudanças, a gente também passa pelo processo de correção de cor. E o mais básico, correção de cor também ajuda a corrigir problemas técnicos, problemas que a gente teve ali durante a gravação, que de repente tá fazendo com que a nossa imagem não fique com a qualidade que a gente deseja para ela. Então, nesse caso, a gente usa as ferramentas de correção de cor para fazer essas mudanças e conseguir bons resultados, beleza? E aí, o que acontece nesse caso quando a gente fala de correção de problemas? A gente, como eu disse na aula anterior de correção de problemas na edição, a gente aqui também tem a limitação técnica. Todos os arquivos de câmeras, eles vêm normalmente com uma determinada compressão. Algumas câmeras gravam sem compressão nenhuma e aí vem muito mais informação para a gente trabalhar. Arquivos comprimidos, no caso, a grande maioria das câmeras que a gente tem hoje, que são acessíveis para a gente, arquivos comprimidos vêm com menos informações, logo a gente tem menos espaço para trabalhar, para modificar as cores. Quem é fotógrafo ou quem trabalha com câmeras de alto nível sabe quando eu falo de arquivos RAW, que são como se fossem arquivos crus, mesmo como o próprio nome diz, que a gente pode fazer
praticamente, com muitas aspas, a alteração que a gente quiser, tanto na luminosidade quanto na cor, que a gente vai perder pouquíssima informação. Isso não acontece em arquivos comprimidos que vêm das nossas câmeras, dos nossos celulares, ok? Então é importante se lembrar disso. Então não imagine que você vai gravar um vídeo sem iluminação nenhuma e você vai chegar na edição aqui e vai melhorar completamente a iluminação e vai deixar tudo clarinho. Não, isso não vai acontecer. A não ser que você tenha gravado justamente em RAW, como eu falei pra vocês. Mas ainda assim, não é tão óbvio quanto parece, tá? Então é importante a gente estar sempre ligado nesses pontos. Porque como eu disse na aula anterior, você deve se lembrar que tem limitações e que se você extrapolar essas limitações, você está perdendo informação, está perdendo qualidade no seu vídeo final, beleza? Ok, então sabendo disso tudo, sabendo dessas limitações, o que a gente vai fazer quando a gente fala no processo de correção de cor? O processo de correção de cor, eu costumo dividir ele em duas partes. Primeiro, correção da iluminação. Quando eu falo de correção de iluminação, são coisas simples. Então, por exemplo, se o seu material veio um pouco escuro, a gente vai dar uma melhoradinha na luz dele. Se o seu material veio claro demais, a gente de repente tem que puxar essa luminosidade um pouquinho para trás para deixar ele um pouco mais, como que eu posso dizer, um pouco mais neutro na luminosidade. Vocês vão descobrir que tem como a gente saber se tá bom ou se não tá bom. Não é apenas pelo visual, tem muita coisa que pode ajudar a gente aqui. E essa é a primeira parte, quando a gente corrige a iluminação. A segunda parte é quando a gente corrige a cor, propriamente dizendo. E quando a gente está falando da cor, a gente tem vários subtópicos assim dentro da cor. Então a gente está falando também, primeiro, da temperatura de cor que a cena foi gravada. A gente está falando da cor da pele da pessoa que você está gravando. E a gente também está falando sobre cores secundárias, que a gente pode modificar através aí já no processo de color grading, tá? Mas a gente também corrige essas cores secundárias, porque de repente a gente precisa de determinados resultados, ainda assim mantendo uma colorização neutra no nosso vídeo. Vocês vão entender isso quando a gente for praticar para valer. Então, esse é o processo básico da correção de cor. Recapitulando, correção de cor é para transformar o arquivo que sai das nossas câmeras e tentar deixar ele o mais neutro possível, o mais próximo da realidade possível. Beleza? Pensando nisso, eu tenho aqui um exemplo para vocês, que é o material do Tips and Tricks, o quadro lá do Brainstorm Tutoriais. Isso aqui, esse quadro que vocês estão vendo, esse frame, ele é o que sai da minha câmera. Apesar de toda a iluminação, vocês já viram como que a gente faz toda essa iluminação aqui, né? Apesar de toda essa iluminação, ainda assim, o arquivo não sai bonito da câmera. Olha que estranho, minha pele meio apagada, tá escuro, minha camisa tá clara demais, enfim, tem alguns problemas. Esses problemas são corrigidos a partir do momento que eu uso uma ferramenta aqui dentro do Premiere de correção de cor. Vou ativar ela aqui para vocês e olha só como que ficou bem melhor. Se você viesse assistir a gravação do Tips and Tricks, isso aqui é mais ou menos o que você veria na realidade. Por que eu digo mais ou menos? Porque é óbvio que não tem como ficar 100% perfeito, não tem como ficar exatamente igual à realidade. Até porque a gente não quer isso, às vezes a gente precisa ir para um lado um pouco mais criativo, como é o caso do Tips and Tricks. E nesse caso do Tips and Tricks, especialmente, a gente tem que dar uma reforçada em algumas coisas que eu vou falar quando a gente entrar no processo de color grading. Mas aqui, falando da correção, percebam as diferenças. Primeira coisa, a imagem ficou mais clara, porque aqui ela estava escura demais, estava perdendo informação aqui nas áreas escuras, aqui próximo do computador e tal. Clareei a imagem, minha pele ficou mais viva, ficou melhor, a cor da pele também melhorou bastante. E resolvemos o problema da diferença, do contraste aqui da camiseta, né, da minha camisa. Perceba que aqui está bem mais claro e aqui está escuro. Quando a gente dá uma corrigida na cor, olha só como fica um pouco mais, como que eu posso dizer, fica um pouco mais sutil essa diferença aqui. Ainda está bem claro aqui desse lado, mas a camisa, por estar mais clara, já fica muito diferente, né? Então, tá aí, esse é o processo de correção, que aqui a gente acabou melhorando um pouquinho mais a nossa imagem, modificando a luz e a cor dela, beleza? Entendido o processo de correção de cor? É para isso, para a gente modificar o material que vem da câmera para deixar o mais próximo da realidade, beleza? Agora, quando a gente fala de color grading ou gradação de cor, eu odeio esse nome, a gente está falando de modificar as cores com alguma função que pode ser tanto estética quanto narrativa. Enquanto aqui na correção, o nosso objetivo é deixar o material o mais neutro possível, o mais natural possível, e também dentro, né, do que a gente precisa como espaço de cor para trabalhar depois,
O color grading, a gente está falando de função. As cores passam a ter funções aqui. E aí a gente já entra naquele lance da psicologia das cores, que quando a gente for falar de grading especificamente, eu vou explicar para vocês. A gente entra também nesse lance da função narrativa, porque as cores representam algumas coisas que a gente precisa saber e aplicar isso de acordo com o nosso material. E principalmente, eu diria que o mais próximo de nós que produzimos vídeos para a internet, por exemplo, a gente está falando no grading voltado para estética. Por que eu falo de estética? Porque o grading que a gente faz, por exemplo, no Tips and Tricks, ele é pensado para deixar o nosso vídeo dentro de um padrão, de uma identidade visual. Isso é importantíssimo, faz toda a diferença no seu vídeo. Dá uma olhada no que o grading faz aqui na nossa cena. Então eu tenho esse material aqui com o Color Correction, e quando eu ativo aqui essa parte do Creative, olha só como mudou. Ficou mais azulado. Aí a gente entra num ponto muito importante aqui que eu preciso falar para vocês, isso é um papo um pouco filosófico, mas vocês precisam entender, que é o lance do gosto. Pessoas têm gostos diferentes, isso é normal. E aí a gente tem que pensar que quando a gente está falando de color grading, o que está saindo aqui do seu software de edição é o seu gosto pessoal. E as pessoas podem gostar ou não do seu gosto pessoal. Então, quando a gente faz um grading pensando na estética, você tem que se ligar muito nesse ponto da identidade visual, porque se você acabar criando uma coisa que vai muito para o seu gosto e de repente as pessoas... e de repente isso não tenha muito a ver com uma determinada identidade que você já tenha criado anteriormente, as pessoas podem não entender exatamente o seu gosto e de repente não curtir o seu grading. Então, por exemplo, eu já recebi muitos comentários do grading desse Tips and Tricks, de gente falando, Matheus, tem muito contraste, Matheus, tá muito azul, tá muito esquisito. Mas é essa pegada que eu criei com a identidade do Tips and Tricks. A minha equipe criou a identidade visual do Tips and Tricks e eu transformei isso pro grading aqui dessa cena. Então, vou mostrar para vocês aqui como que é o visual da vinheta do Tips and Tricks para vocês sacarem por que as cores são como elas são aqui nesse caso. A vinheta do Tips and Tricks que eu tenho aqui é essa. Ela é completamente azul, vermelha e branca. Ela tem um contraste gigantesco. Perceba que, olha a diferença de cores que a gente tem aqui, olha como é vivo. Eu poderia muito bem fazer um grading com muito menos contraste, né? Deixar as cores mais sutis, menos vivas, mas não ia casar com a identidade visual do próprio programa, das próprias vinhetas que eu utilizo. Então, justamente por isso, que aqui no grading, o que eu fiz? Eu dei uma ressaltada muito grande no azul das minhas cenas e aumentei um pouquinho mais o contraste, inclusive aqui o contraste entre as cores e o contraste luminoso. Nesse caso, a gente tem justamente essa mudança do grading pela estética, para caber dentro de um padrão, de uma identidade visual. Isso é importantíssimo de você sacar, importantíssimo de você ter, como que eu posso dizer, um pouco de bom gosto mesmo quando você fala de identidade visual, porque se você fugir, se eu, por exemplo, fizesse um grading que não tivesse nada a ver com aquela identidade, ia ser tão estranho quanto é para as pessoas que falam, tipo, tem contraste demais, tem cor demais, entendeu? Então, nesse caso, a gente sempre vai optar pela lógica. Tente seguir um negócio que faça sentido aí para o seu material. Nesse caso, está fazendo muito sentido por causa da identidade visual, do contraste que a gente tem aqui. Se você tem uma identidade visual que não tem tanto contraste, de repente você precisa de um grading diferente. Enfim, tente observar isso, criar relações para o seu grading, para você não fazer um negócio que, infelizmente, tem acontecido muito hoje em dia, que é aquela galera que faz uma correção de cor legal, depois joga um LUT por cima, joga um preset de cor, e fica com a cor igual de todos os outros vídeos que existem na internet. Eu vejo muito isso acontecer com aqueles vlogs de viagem. Tem uma galera na gringa que utiliza um esquema de cor, e a galera aqui no Brasil, por exemplo, todo mundo também utiliza esse mesmo esquema de cor. E aí fica todos os vídeos padronizados, tudo muito igual, ninguém arrisca nada, ninguém tenta um look diferente para os vídeos. E isso acaba fazendo com que você perca a sua identidade. Por isso que é importante você pensar antes de executar o grading, a correção de cor aí na sua cena. Eu venho falando isso durante o curso inteiro. Função, propósito, objetivo, tudo isso tem que nortear todas as ações que você fizer dentro da sua edição, principalmente quando a gente fala dessa parte visual, beleza? Então tá aí, essas são as mudanças, olha só, material original, material que vai para o YouTube.
aqui quando a gente está falando do Tips and Tricks. Beleza? Deu para entender esse lance do Color Grading, do Color Correction? O que eu quero que vocês levem aqui é justamente essa diferença entre o Correction e o Grading e alguns pontos importantes sobre cada um. Para a gente encerrar, vamos falar das ferramentas. Ferramentas que a gente tem para fazer Color Grading e Color Correction. Primeiramente, você pode estar em dúvida. Matheus, eu uso o Vegas, ou eu uso o Premiere, eu uso o Final Cut, eu uso After, eu uso o DaVinci Resolve, sei lá, eu uso algum outro software aí que tem ferramentas de correção de cor. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Primeiro porque as ferramentas, na sua essência, são muito parecidas, por isso que eu sempre estou falando que você não vai ter dificuldade de aplicar isso que você vai ver no curso em outros softwares, mas a ciência de cor dos softwares é diferente. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Premiere e do Vegas, o Premiere tem o Lumetri, que é a principal ferramenta de correção de cor dele, o Vegas tem o Color Corrector, que é a principal ferramenta de correção de cor dele. Eles trabalham de formas diferentes. Eu pelo menos sinto que eu tenho mais precisão de cor no Premiere, apesar de que eu gosto muito mais de como o Vegas transforma as cores. Então, quando a gente fala, por exemplo, da transição do contraste das cores, eu gosto muito mais da ciência de cor do Vegas. Enquanto no Premiere, eu gosto mais de ter o controle fino, o ajuste super preciso do que eu tenho que mudar nas cores. Assim como no DaVinci Resolve, a gente tem outra gama de ferramentas e temos uma ciência de cor diferente que vai dar outros resultados que, apesar de você ter lá, por exemplo, essas 3 bolinhas aqui, ó, que são clássicas de ferramentas de correção de cor, essas 3 bolinhas aqui no Premiere funcionam diferente das 3 bolinhas. Assim, elas funcionam muito parecido. O funcionamento delas com relação à forma, com relação ao uso, é igual praticamente. Mas o resultado é diferente. Vocês estão entendendo? Então eu tenho essas 3 bolinhas aqui no Premiere. Tenho aqui no Vegas também, quer ver? Deixa eu aplicar aqui um efeitinho, que é o Color Corrector aqui. Tem um monte de plugin para o Vegas também, ó. O Color Corrector, ele tem aqui no Vegas também as mesmas 3 bolinhas, o funcionamento é idêntico, mas o resultado é diferente. Eu posso colocar as bolinhas aqui exatamente na mesma configuração. No Premiere, no Vegas, no Resolve, no After, vai dar diferença, porque a engenharia por trás disso é um pouquinho diferente. Mas não se preocupem com isso, porque, como eu disse, o que vai valer para vocês são os conceitos e como você vai conseguir aplicar isso na prática para melhorar os vídeos de vocês, beleza? Então, em todas as ferramentas é possível você conseguir bons resultados, não fique preso, entenda os princípios e tenha um objetivo, um propósito, sempre que você for modificar qualquer coisa no seu vídeo, tá ok? Mas beleza, pra gente não se estender demais, vamos logo pra prática, que é o que importa. Vamos começar falando sobre correção de cor, porque ela vem antes do Color Grading, beleza? Vamos lá, próxima aula.